Nosso entrevistado já está aqui no estúdio. Pois é, boa noite, Marcelo Zurita. E aí? Seja bem-vindo. Vamos bater um papo legal? Vamos conhecer tudo sobre astronomia hoje, se inteirar sobre esse assunto que eu já estou ansiosa, porque ele trouxe algumas surpresas aqui, né? Sim. Vamos conhecer quem é Marcelo? Roda aí. Natural de João Pessoa, Marcelo Zurita traz com ele um currículo que brilha tanto quanto as constelações que estuda. Microempresário, astrofotógrafo, astrônomo amador e colunista de astronomia no renomado Olhar Digital, Zurita é uma verdadeira polivalência cósmica. Atualmente, ele lidera como presidente da Associação Paraibana de Astronomia, é o coordenador nacional do Asteroid Day Brasil e exerce o cargo de diretor técnico da Abramon, a rede brasileira de observação de meteoros. A dedicação à ciência também o levou a ser membro ativo de instituições como a SAB, Sociedade Astronômica Brasileira, e as americanas ALPO e IMO. O fascínio pela astronomia começou a brilhar desde a infância, quando foi cativado pela série Cosmos, apresentada por Carl Sagan. Porque o cosmo também está dentro de nós. Somos feitos de material estelar e somos um caminho para o cosmo conhecer a si mesmo. O impulso para explorar o espaço só cresceu quando, durante a passagem do cometa Halley, Zurita foi presenteado pelo pai com um telescópio. Esse gesto desencadeou uma paixão que ecoa até os dias de hoje. Olha aí! Interessante saber um pouco, né, dessa Viu sua aí? relação com a astronomia. Vejo que seu pai foi importante, né, nessa decisão aí de ficar mais aficionado pela astronomia, de se envolver mais nesse assunto, e a gente fica feliz, né? Pois é, e a gente já gosta de saber já lá do início. Desde guri, você já achou que a astronomia era aquilo pra tua vida mesmo? Olha, é uma coisa interessante, né? De criança eu já me apaixonei pela astronomia, Cara. né? Mas foi uma paixão que foi retomada, né, há pouco tempo atrás, né, no meio de um momento meio atribulado da minha vida, em que eu precisei buscar um pouco, né, de um hobby. E aí eu me lembrei, né, que, puxa vida, né, eu tenho essa paixão, proximidade, né? Essa paixão pela astronomia, que tal, né, a gente fazer um pouco disso, né? Isso foi lá por volta de 2007, 2008. E aí depois eu conheci a Associação Paraibana de Astronomia, comecei a trabalhar junto com o pessoal e de lá para cá só evoluindo. Eu percebo bem, olha, nutriu essa paixão na infância, mas os frutos seguem colhendo, premiado também, né? 3 prêmios, é isso, Marcelo? Eu acho que é isso. Isso, já esqueceu assim, ó. São muitos, né? Não dá para assimilar. Mas me conta um pouco dessa premiação, como foi concorrer e essa experiência. Então, quando eu retomei essa questão da astronomia, foi com a astrofotografia, né? Eu comecei a fazer astrofotografia, que é a técnica, né, de fotografar o céu. É uma técnica tanto de aquisição de imagens celestes, quanto de processamento, né? A gente faz capturas de longa exposição e depois a gente processa para realçar as nebulosas, para realçar, né, os astros que são mais tênues, né, que a gente não consegue ver a olho nu, inclusive. E com o tempo, né, eu fui desenvolvendo isso, né, e a gente começou a também encontrar outras pessoas aqui na Paraíba que tinham essa mesma aptidão, né, que tinham esse mesmo interesse, e aí a gente formou grupos de estudo. Nós criamos os Encontros Paraibanos de Astronomia, que ocorrem todo ano desde 2013, lá na cidade de Maturé, que é um dos lugares mais escuros da Paraíba. Então, eu acabei me desenvolvendo muito pelo lado da astrofotografia, e foi esse lado da astrofotografia que acabou me dando as premiações em alguns concursos aí, né, de nível nacional. Olha só que maravilha, interessante, né? Pois é. Sabe o que ele trouxe pra gente, Denis? Meteoros, eu tô meteoritos. Eu estou ali. vendo pela primeira vez, com todo cuidado, viu? Que a gente tem que ter todo esse cuidado nesse momento. Já podemos dar uma olhadinha? Já podemos Vamos lá? explicar pro pessoal? Vamos. Olha só, eu vou trazer aqui algumas coisas interessantes, né? São pedacinhos pequenininhos. O que acontece? A Terra ela é bombardeada todos os dias, né, por toneladas de material cósmico, né, que chegam através dessas, do que a gente chama de meteoros, né? O meteoro é aquele fenômeno luminoso, é aquela estrela cadente que a gente vê no céu, tá? Quando o objeto é maior um pouco, né, ele tem aí alguns centímetros de tamanho, é possível que ele sobreviva à passagem atmosférica e caia em solo. E aí nós temos o meteorito, né?
E aqui eu tenho uma fatiazinha pequenininha, né, de um meteorito chamado Abapano, e que ele, se você olhar bem de pertinho, não sei se o pessoal que está acompanhando aí vai poder ver. Focar aqui, deixa eu né? Será que consegue? Mas a gente Cadê? consegue ver que ele tem umas bolinhas pequenininhas, e dependendo, você olha que tem umas partes que brilham também. Essas partículazinhas que a gente vê, que parece grão de areia, né, grão Uns são brilhozinhos, né? vestígios do processo de formação do sistema solar. Lá no início, quando o sistema solar estava se formando, né, a gente tinha muito material cósmico lá, aquela poeira cósmica solta, e o Sol aqueceu, né, o Sol quando começou a produzir calor, ele aqueceu esse material que ele derreteu, formou bolhas de material derretido, que com o resfriamento tornaram-se o que a gente chama de côndrulos, pequenas esferas que compuseram esse, né, um pedacinho do asteroide que deu origem a esse meteorito aqui. Caramba, Ai, olha uma só. aula, a gente tá tendo uma aula Nossa, aqui. eu tô Pois é. vidrado aqui. Então aqui a gente tem um pedacinho, esse é o que a gente chama de material mais primitivo, né? Ele é daquele momento inicial mesmo, né, da formação do sistema solar, né? E é um tipo de meteorito mais comum, chamado de condrito, né? Então, esse daqui é um pedacinho de um meteorito que é mais comum que a gente encontra, né? Os meteoritos condritos, e é um exemplo, né, do tipo de material, do tipo de estudo que a gente pode fazer em cima desses objetos. Além disso, tem outras coisas que ele trouxe também. Eu fiquei curioso. Esse contato ainda maior, tem uma experiência, né? Como esse. E eu fiquei curioso também para saber de todas essas peças que você guarda hoje, qual é aquela que tem uma história bem legal para ti? Cada um desses aqui tem uma história importante, né? Mas eu vou trazer o que é mais assim, aquele que está no coração. No coração mesmo, já. Esse daqui todo mundo conhece, tá? Por quê? Esse é um pedacinho, né, da rocha espacial que provocou aquele meteoro de Chelyabinsk, aquele de 15 de fevereiro de 2013, que era uma rocha espacial de 10 mil toneladas entrando na atmosfera lá sobre a cidade de Chelyabinsk, e foi o meteoro mais registrado da história, né? Olha isso. Porque ele rasgou o céu ali, brilhou, gerou uma nuvem de material fundido lá enorme, e gerou um barulho de explosão, né? Uma onda de choque que quebrou vidraças, derrubou paredes lá em Chelyabinsk, mais de 2 mil pessoas feridas e 30 milhões de dólares em prejuízo, com uma rocha de apenas 18 metros de diâmetro aproximadamente. Nossa, Isso 18 aqui- metros, isso tudo. E teve esse estrago todo. Pois é. Esse aqui é um pedacinho pequenininho, né, dessa rocha aí, que grande parte dela foi vaporizada pela atmosfera, né? Essa nossa atmosfera que nos protege desses objetos que vêm do espaço. Olha aí, muito lindo. E aí, entre os dois mais queridos que eu tenho aqui, Sim, quer saber. Vamos ver. isso aqui eu ainda preciso de uma caixinha para colocá-lo. Mas esse aqui, o condrito é um material primitivo, esse aqui é ainda mais primitivo e mais interessante. Ele assim nem parece um meteorito, né? Uma rochinha preta. Com muito cuidado esse daí, ele é mais leve. Cuidado, tem que ser bem delicado. Cadê? Calma. Ele é mais leve. Ele é bem mais levezinho, ó. Pois é. Cadê aqui? Sabe essa nuvem de poeira que existia antes da formação do sistema solar, né? Rodeando ali o Sol? Esse material aqui é essa nuvem de poeira que não foi derretida. Ela foi umedecida pela água. Então, quando o Sol aqueceu, essa parte aqui estava mais afastada, então a água derreteu e formou um cimentozinho, uma argilazinha, que tem esse material primordial que deu origem ao sistema solar. Tá? Olha só. Isso é o chamado meteorito carbonáceo, porque dentro desse meteorito, nós temos vários compostos orgânicos, né? Além de carbono, nós temos água, nós temos oxigênio, nós temos nitrogênio. Tá? E dentro desse meteorito, que é um dos mais importantes, né, da história da meteorítica, né? Nós temos aí vários compostos orgânicos, entre eles aqueles que são responsáveis, né, pela origem da vida na Terra, né? Os chamados blocos básicos para a criação da vida. Meteorito Águas Arcas caiu na Costa Rica vou errar a data, mas eu acho que foi 24 de março de 2020.
O detalhe desse meteorito, por que ele mora no meu coração, além dessa importância tão grande, é que esse pedacinho aqui eu recebi de um dos caçadores que foi lá na Costa Rica recuperar esse meteorito, mandou de presente para mim porque eu participei da equipe que fez a análise que determinou a trajetória do meteoro na atmosfera e o local onde ele teria a maior chance de encontrar esses meteoritos. Então você acompanhou desde o início, né? Você viu toda a trajetória dele e ainda recebeu um pedaço também. Isso. Porque ele foi registrado, né? Teve registros em câmeras de motocicletas, em câmeras de vigilância. E aí, a partir dessas imagens, a gente conseguiu traçar a trajetória desse meteorito na atmosfera e a área onde eles poderiam ser encontrados. E graças a essa trajetória, graças a esse mapa de dispersão que a gente chama, né? Esse caçador de meteoritos pôde encontrar mais de 6 quilos de meteoritos. Olha isso. Esse aqui tem 10 gramas e para mim, olha, já vale mais do que o resto da coleção inteira. Então é extrema importância, né? O estudo todo do percurso. Todo esse processo, né? Um meteorito como esse pode explicar a origem da vida na Terra. Sim. Fica o questionamento, né? Fica o questionamento. E tem umas peças bem maiores ali, eu também tô vendo. E aqui, ó, é o meteorito mais importante para Paraíba, porque esse aqui é o primeiro e até então o único meteorito já encontrado na Paraíba. Esse é o meteorito Nova Olinda. Tá? Olha só que então, aqui, responsabilidade. Para o pessoal. E é pesado, viu? Eu já toquei. E tem pouco mais de 1 quilo, né, Marcelo? Esse aqui é um pedacinho de um pouco mais de 1 quilo dos quase 30 quilos que esse meteorito tinha originalmente. E temos que pegar com todo cuidado, viu? Tenta Marcelo já alertou. Aqui. Olha aqui. Esse tipo de meteorito, ele é mais raro do que os condritos. Ele é mais raro do que os condritos, porque esse daí, ele faz parte daquele material que foi condensado em um corpo maior, um asteroide maior, até mesmo um planeta, né, tentando se formar. E esse corpo maior, ele chegou a tá naquela fase em que ele derrete completamente, né, que vira uma bolha de material derretido. E nessa condição, né, quando ele está no estado líquido, o que é mais denso se concentra no núcleo. Né? E o que é mais denso no sistema solar é justamente o ferro, o níquel, né, o irídio, né, os materiais mais pesados, né, que a gente chama. Então ele se concentra no núcleo do planeta, certo? E aí esse núcleo resfriou, solidificou-se, e aí veio um outro asteroide maior, acertou, né, esse planeta, ou esse asteroide aí que estava em formação, e ele foi fragmentado, foi destruído, e nós estamos aqui na mão, né, com um pedaço de um núcleo de um planeta que não deu certo, que foi destruído por um impacto, né, e que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, história pura, né? História pura. Somente isso. Tem mais alguma peça para mostrar? Tô vendo outras ali que eu tô bem curioso. Tem muitos meteoritos aqui, mas eu queria também chamar a atenção, né? Tudo isso, quando a gente vai estudando, a gente vê que nós somos constantemente bombardeados, né, por esses objetos que vêm do espaço. Então, de algum tempo para cá, principalmente dos anos 90 para cá, a ciência começou a trabalhar na tentativa de detectar asteroides que estejam em rota de colisão com a Terra. Então a gente passou a estudar mais asteroides, né? E a gente viu que a chance de que um asteroide bem maior, né, do que o de Chelyabinsk venha atingir a Terra no futuro é uma chance muito grande. Na verdade, a gente sabe que vai atingir, a gente só não sabe quando e nem aonde. Então a gente tem que estar preparado para isso, tá? Nesse estudo de asteroides, a gente descobriu alguns objetos bem interessantes, tá? Esse aqui, por exemplo, ele parece um amendoim, né? Ou é um busto, né? Um corpo e uma cabeça, né? Tanto que eles chamam isso aqui de head e isso aqui Eita, é o corpo e a cabeça do asteroide, né? Body, isso. E aí, esse é um asteroide binário, né? A gente chama um binário de contato. Eram 2 asteroides que estavam orbitando muito próximos e de repente eles se fundiram, né? Se chocaram e formaram um único asteroide aqui em formato de amendoim. O detalhe desse asteroide é o seguinte, é que no pescocinho dele, ele tem, os astrônomos mediram, né, as forças gravitacionais aqui dele e perceberam que no pescoço ele sofre
alta tensão, né? Significa que ele precisa de uma massagem, né? Eu sempre faço essa piada e nem as crianças riem, né? Então espero que... A gente riu. Mas vê só, isso significa que esse asteroide, né, esse binário de contato ainda está no processo de fusão. Ele ainda tem muita tensão, né, muita pressão da cabeça em relação ao corpo. Então quer dizer que essa peça ainda pode mudar, mesmo já Ela está nesse processo de mudança. Já imaginou? Esse é um asteroide que passa próximo à Terra, mas não tem muito risco de impacto não, tá? Atualmente, o asteroide que tem maior risco de impacto é esse carinha aqui, tá? Lembrando que isso são modelos, tá, pessoal? Na vida real, lá fora, no espaço, eles são bem maiores do que isso, tá? Esse aqui é o Bennu, ou Bennu, e é um asteroide formado de rochas carbonáceas, como aquela que eu mostrei para vocês. Vocês seguraram, tá? Então, e ele é o que a gente chama de pilha de entulhos, né? Então ele tem muitas pedrinhas daquela ali juntas pela gravidade, alguns pedregulhos maiores, né? Mas o negócio é que essa pilha de entulhos aqui, ela tem 500 metros de diâmetro. E esse é o asteroide mais perigoso para a Terra atualmente. Porque a partir do final do próximo século, tá? Não para a gente mesmo, né? Para os nossos... os nossos netos, bisnetos, não sei quanto que o pessoal vai viver, né? A partir do final do próximo século, o asteroide Bennu vai iniciar uma série de 174 passagens com risco de impacto com a Terra. Ele vai passar tão próximo que vai ter um risco de impacto. Um risco pequenininho, mas seria uma tragédia realmente se ele atingisse a Terra, porque ele teria um impacto grande, né? Ele é muito grande, né? E o impacto dele causaria uma energia aí, né? Geraria uma energia de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de dinamite. Easy, olha só. Quero nem imaginar uma situação como essa. Pois ele falou, inclusive você falou até de energia, mas daqui a pouco eu quero saber mais, porque tem muito assunto desse universo que eu tô curioso, que a galera quer saber. Mas a gente preparou um quiz pra ti. Quiz especialista. Pra gente brincar um pouquinho, tentar descobrir algumas coisas, não é isso? Será que ele vai acertar tudo? Vamos ver? Será? A gente vai colocar aqui nessa TV, tá? E aí você vai ter que descobrir basicamente que fenômeno é esse. Será que vai dar certo? Eita. Vamos mostrar aqui? Qual será o primeiro? Calma, tá alinhando. Opa, já temos um aí, hein? Olha que bacana. E aí, tá fácil? Tá difícil acertar? Como? Nós estamos vendo aí o Sol, né, se aproximando da máxima solar. E aí a gente tem uma série de explosões, né, que são essas áreas aqui que são chamadas de regiões ativas do Sol, onde existe é um fenômeno principalmente magnético, né? É uma área de junção, né, dos campos magnéticos do Sol, e aí provoca as chamadas ejeções de massa coronal, né? São explosões que lançam no espaço parte da matéria, né, parte da massa do Sol, né? E essas ejeções de massas coronais, elas são perigosas para a Terra, principalmente para a nossa tecnologia, né? Porque elas são partículas energeticamente carregadas que, ao atingirem os nossos satélites, os nossos equipamentos em órbita ali da Terra, podem provocar apagões, né? Podem provocar aí danos nesses satélites. Além das belíssimas auroras, né? Então, comentando sobre tempestade solar, explosão solar, que provavelmente pode acontecer esse ano, e a gente pode ficar sem internet por conta disso? Eu acho que é uma das coisas que eu tô mais curioso, porque a galera da internet cai em cima. É mentira, né, Fênix? Não sei se você ficou ciente de uma história que tá acontecendo, que tudo indica que vai ter uma explosão solar que vai nos deixar sem internet. Você tá sabendo de alguma coisa desse tipo? Eu vi sim né, algumas matérias, né, falando sobre isso, mas saibam que isso é um risco recorrente, né, o que aumentou né, de alguns anos para cá. Porque o Sol ele entra em máxima solar a cada 11 anos. Então a gente teve uma máxima, acho que em 2012, né, 2012 ou 2013, né, e o Sol estava bastante ativo também, né. A gente correu esse risco também de ter os nossos satélites, aí, os que transmitem sinal de internet, terem problema.
mas não aconteceu. Antes disso, a gente teve também, em 2002, né, que foi a outra máxima, que teve explosões gigantescas, né, inclusive nesse período, mas não tivemos grandes problemas. O que nós temos de diferente agora é que o Sol está apresentando uma alta atividade já há algum tempo, né, desde o ano passado, e a máxima deve ser em 2025 ainda, né? Então a gente está vendo que talvez essa máxima tenha uma atividade maior do que as outras. Mas a principal diferença é a nossa dependência da internet, né? Porque a pessoa já pensa nisso, né? No impacto que isso pode causar e gerar por aqui. Mas é um negócio sério. No século XVIII teve um evento desses, né? Que veio chamado evento de Carrington. Na época não tinha internet, né? A gente não tinha TV, né? Praticamente não tinha rádio, né? Tinha rádio só para comunicação. Informações, né? O meio de comunicação era o telégrafo, e os telégrafos começaram a dar choque, a ter pane, a rede de telégrafo começou a ter problema e o pessoal tomando choque no telégrafo. E há relatos de pessoas que ouviam o rádio, né, funcionando mesmo estando desligado lá da tomada. Então você tem ideia da quantidade carga, né, de energia que chegou aqui. Houveram relatos de auroras polares acontecendo já em regiões tropicais do globo. Caramba, olha só, temos mais essa parte eu queria. Sim, ó. Já imaginou? Temos mais uma imagem? O próximo Vamos lá. fenômeno. Nossa, olha só. Deu pra identificar. Olha que né, bacana. Deu pra identificar. Você sabe, não dá pra gente identificar assim só com essa imagem, né? Mas aí eu acredito que essa é a explosão de supernova que deu origem à nebulosa do Caranguejo. Olha! Calma. Essa é conhecida a nebulosa, né? Que inclusive para quem gosta de astrofotografia, né, reconhece bem. Essa explosão ocorreu há cerca de 1000 anos e foi relatada pelos chineses, né? Há escritos aí dos chineses relatando a observação dessa supernova. Ela se tornou por alguns dias, né, o astro mais brilhante da noite, né? Então era a estrela mais brilhante da noite, essa que acabou dando origem à nebulosa do Caranguejo. As explosões de supernova estão entre os eventos mais energéticos do universo, né? Uma única estrela, quando explode, ela pode gerar um brilho maior do que toda a sua galáxia junta. Então esse é o fenômeno da supernova. Isso. O fenômeno da supernova, ele ocorre quando uma estrela com massa, aproximadamente a partir de 3 massas solares, tá? ela morre. Ela para de gerar energia e o Sol, por exemplo, ele está estável porque ao mesmo tempo que ele tem uma forte gravidade, né, puxando a matéria toda dele para o centro, no núcleo dele estava ocorrendo milhões de explosões nucleares lá a cada instante, né, que acabam empurrando essa massa para fora. Então há um equilíbrio entre a energia de expansão com a energia de contração. Quando uma estrela consome toda a sua energia, consome todo o seu material, que basicamente é o hidrogênio, depois o hélio, né, que ele vai fundindo lá dentro do seu núcleo, quando ela consome todo esse material, todo o seu combustível, ela não gera mais a energia de expansão. Então ela colapsa sobre si mesma e esse colapso em estrelas a partir de 3 vezes do tamanho do Sol acaba gerando uma supernova. Olha aí, adorei. Temos mais um? Tem mais um fenômeno. Caramba, aulas e aulas, hein, Paula? Olha só que bacana. Aprendendo tudo hoje sobre a Isso pode ser o futuro do Sol, tá? Isso que nós estamos vendo aí é um pulsar, certo? Que é o seguinte, o Sol, por exemplo, ele não tem energia suficiente para gerar uma supernova ou para se tornar um buraco negro. Tá? Quando o Sol morrer, provavelmente ele vai se tornar uma anã branca. Na verdade, se ele tiver uma massa um pouco maior, ela pode se tornar uma estrela de nêutrons. Tá? Como não há mais aquela energia no núcleo forçando a expansão da estrela, ela colapsa sobre si mesma, uma parte das camadas mais externas são jogadas para fora e lá no meio sobra o que a gente chama de matéria degenerada. A pressão é tão grande que os elétrons
do átomo acabam se fundindo com os núcleos atômicos, e aí o elétron mais o próton formam um nêutron. Tá? Então, nessa estrela, basicamente só existem nêutrons compactos. Tá? E como ela reduz bastante de tamanho, ela começa a girar mais rápido também. O mesmo efeito que um bailarino, quando se contrai, começa a girar mais rápido. Todo esse fenômeno, né, a contração, ela girando mais rápido, tem um campo magnético que também acaba sendo, digamos assim, aumentado, né? Faz com que exista jatos de matéria e energia, tá? Principalmente energia, que pode ser visto como luz, como Esses rádio. são raios gama? Raios gama, tá? Sendo lançados pelos seus polos magnéticos, né? E se esse polo magnético tá deslocado do seu eixo de rotação, ele pode ser visto como um farol. Então a gente descobriu os pulsares. Uma coisa importante, né? A gente está na Semana da Mulher, né? Dia sexta-feira é o Dia da Mulher, e quem descobriu, quem primeiro observou um pulsar foi uma mulher. Olha aí! Bravo! Girl power! As mulheres, ó. Jocelyn Bell, né? Era uma estudante de pós-graduação que estava observando fontes de rádio no céu, e ela descobriu uma estrela se comportando como uma fonte de rádio, né? Tanto que chamaram de Little Green Men, por sinal, né? Pequenos homens verdes, né? Homenzinhos verdes, pensando que poderia ser uma comunicação alienígena, né? Eu fico imaginando se esse tipo de fenômeno atingir alguma coisa assim. A Terra. A Terra, o que será Agora, que acontece, Marcelo? Deixa eu fazer um pouquinho de raiva para você e para todas as mulheres que estão aí acompanhando. Sim. A descoberta dos pulsares rendeu um Nobel ao professor de Jocelyn Bell. Olha aí! E ela ficou fora. Hã? Mas Não, para aí, ela calma. também merece um reconhecimento. viu? Ela tem todo o Pô, nosso ela foi reconhecimento, mas na época o reconhecimento foi dado somente ao professor dela, pelo descobrimento desses pulsares. Caramba! Olha que Por que a gente tem que justiça. falar sobre isso, né? Porque É importante. esse é um dos exemplos de apagamento das mulheres que existem, né? Apagamento histórico, né? Das mulheres que existem na ciência, como um todo, não é só na astronomia. É importante Então, você falar perfeito. e explicar É mais legal ou que a menos como gente- foi, né? É Que aconteceu legal que a gente isso. lembre desse fato para que ele não volte a acontecer, né? Entendi. Como aconteceu várias vezes, mas Esse foi um Perfeito. Temos mais imagens, dos produção? mais Vamos lá. fenômenos por aí. Temos o mais buraco um. negro. Olha aí. Tão comentado o buraco tão- negro. Essa é a primeira imagem do buraco negro, que fica localizado no centro da galáxia M87. Esse é um buraco negro supermassivo, né? Ele tem aí a massa de alguns milhões, eu não lembro precisamente quantos, mas tem alguns milhões de sóis, né, de massa esse buraco negro. E por isso, mesmo ele estando muito distante, né, a milhões de anos-luz da Terra, foi mais fácil registrar esse buraco negro do que o buraco negro que está a apenas 25 mil anos-luz da Terra, no centro da galáxia, né, no centro da Via Láctea. Oh, perfeito. Temos mais? Mais. Olha aí, todo mundo tendo uma boa aula. Ai, que Olha aí que lindo. bacana. Olha. Isso é uma representação, tá, do impacto de raios cósmicos na nossa atmosfera. Tá? Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente não vê isso, né? Mas se a gente... existem alguns equipamentos, câmeras, por exemplo, né, as câmeras de CCDs, que quando a gente fica filmando assim por muito tempo, a gente vê que de repente tem parece um pontinho, um tracinho no meio Sim. da imagem, né? Eu digo isso porque nas nossas câmeras de monitoramento de meteoros aparece muito disso, que são causados pelo impacto desses raios cósmicos com o sensor da nossa câmera. Na verdade, o raio cósmico, né, que vem lá do espaço exterior, né, ele atinge nossa atmosfera, aí ele vai atingir algum átomo lá na alta atmosfera, e esse átomo vai lançar, né, outras partículas, né, ou elétrons que vão atingir outros átomos, e aí por isso que forma essa cascata, né, essa árvore. Então, uma parte desse material, né, dessa partícula energizada vai atingir lá os sensores das nossas câmeras e gerar esse artefato, né, na imagem. Mas é um fenômeno interessantíssimo. E eu não vou me lembrar qual é o nome
cientista que descobriu, mas ele voou nos balões e descobriu a incidência desses raios cósmicos, ele voando em balões, e ele pensava que era alguma coisa que vinha do Sol. Para ele comprovar isso, ele fez o experimento durante a noite e ele viu que recebia até mais raios cósmicos do que durante o dia. Olha aí, agora surgiu uma curiosidade sobre os eventos que a gente consegue ver em João Pessoa esse ano. Já tem agendado alguma coisa? Eu vi que tinha um eclipse que poderia ser visto a olho nu ainda agora em março, né? É um Ou eclipse não? que ele vai acontecer no final da madrugada e não é um eclipse Visível. fácil de se ver. É um eclipse penumbral, onde uma parte da Lua fica suavemente mais escurecida. Então, quem não está acostumado a olhar para a Lua realmente não percebe nada. Mas A tem gente vai algum ver que o lado- fenômeno que a gente vai conseguir ver esse ano ainda? Olha, esse ano, né, o principal fenômeno nós temos 2 eclipses solares que não são visíveis aqui da Paraíba, né, infelizmente. Né, nós vamos ter o eclipse solar de 8 de abril, que vai ser visível principalmente da América do Norte. Aqui no Brasil, acho que lá em Roraima, a parte mais ao norte mesmo do país vai pegar um pedacinho. Sim. Né? E nós temos um eclipse anular, mais para o final do ano, que também não vai ser visível aqui no Brasil. Talvez, eu acho que lá no Acre, né, um pedacinho da Amazônia, pega ele, mas a gente não vai conseguir vê-lo aqui na Paraíba. Eu particularmente ainda estou em êxtase com o eclipse anular do ano passado. Sim. Né? Ai, a gente Nós acompanhamos juntos, né? sim. Esse fenômeno foi Foi maravilhoso. incrível. Amamos e espero que tenha outro em breve, Pois que a gente é. possa acompanhar também. 2045, já bota na... Será que Olha aí, estaremos lá? não sei, mas eu quero Fortes? saber, Marcelo, você sempre está falando constantemente nas suas redes sociais sobre, né? Deixa tuas redes sociais, teu Instagram. A gente tá com o tempo bem corrido. Eu quero mais um programa, produção. Ó, agenda aí, porque eu fiquei curioso, que tem muita coisa ainda pra gente conversar com o Marcelo. Mas quem quiser te acompanhar, como é que faz nas redes sociais? Marcelo Zurita, tudo junto, _ JPZ no Instagram. Tá? Olha aí. Marcelo Zurita também tem uma conta lá no Facebook. Não é muito movimentada, porque, enfim, é muito trabalho, né, para tanto na parte profissional quanto na parte da astronomia, né? Mas eu procuro estar sempre atualizando, estar sempre mostrando lá o que a gente está fazendo pela astronomia. Perfeito. E também siga a página da APA, né? APA Astronomia. Lá sim está mais atualizado, né? Bem importante. Muito obrigado, Marcelo, pela sua Maravilhoso esse nosso presença. bate-papo. Fiquei muito Foi feliz. tudo uma aula, né, Paula? Aprendemos bastante hoje. Pois é.